Vamos trazer aqui o professor Luiz Eduardo Soares, dos maiores aí especialistas em segurança pública. Muito bem-vindo, muito bom te ter aqui, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Dri, muito obrigado pelo convite, prazer estar com você, com o Renato, com o Sinara e toda a comunidade que nos acompanha. Muito prazer, bom te ver, Luiz Eduardo. Dri, que fez o convite, tem a primazia da primeira pergunta. Olha só, eu queria já começar do começo falando da operação, que você analisasse o que significou para você essa operação, essa matança, né, da semana passada, que não tem outro nome, né, uma chacina que deixou 121 mortos. Como que você, que estuda o tema, que é especialista no tema, viu essas cenas? Como foi para você isso? Qual a sua análise sobre ela, para a gente começar a falar sobre o assunto? Em primeiro lugar, eu acho que a gente não deve classificar essa operação, assim chamada, né, essa ação policial, como uma medida inscrita no âmbito da segurança pública. Não se trata propriamente de uma operação de segurança pública, porque, evidentemente, como todas e todos sabemos, no dia seguinte, apesar do rastro de dor e de sofrimento, as rotinas seriam retomadas e as dinâmicas criminais se reproduziriam normalmente, como sempre acontece depois de uma incursão bélica irresponsável, criminosa como essa. Então, nós temos perdas de vidas de suspeitos, de inocentes, perdas de vida de policiais também, para resultado absolutamente nulo no que diz respeito à segurança pública. O Comando Vermelho não ficou mais fraco, não há menos armas em circulação, significativamente, nem menos drogas, e há muito mais medo e toda uma profusão de sofrimento, de dor, etc. Então, se não foi segurança pública, o que foi? Por que mobilizar 2.500 profissionais e promover esse banho de sangue, esse massacre? Por razões políticas, isso está muito evidente para todas e todos. Isso se deu há uma semana do julgamento do governador no Tribunal Superior Eleitoral. Há uma semana. Além disso, isso logrou alterar radicalmente a pauta, a agenda pública. No momento em que o governo federal saía das cordas, do acuamento, revertendo as expectativas, inclusive eleitorais, relativamente a 2026, quando a ultradireita se dividia em guerras fratricidas, não se entendia, na medida em que as suas atitudes absolutamente injustificáveis contra a soberania nacional acabaram produzindo seu isolamento. Quando o governo Lula crescia, inclusive em termos geopolíticos, rearticulando conexões, alcançando, inclusive, algum sucesso nas negociações a despeito das investidas imperialistas com os Estados Unidos, nesse momento exatamente, uma operação espetacular, cinematográfica, sangrenta, produziria uma reversão na atenção pública, na consciência pública, modificando a agenda e dando uma sobrevida aos candidatos, pelo menos aos sonhos de candidatos da ultradireita. E, por fim, a utilização recorrente, proposital, planejada da expressão narcoterror para requalificar criminosos ligados a tráfico de substâncias ilícitas. Essa utilização recorrente inscrevia o discurso da ultradireita brasileira no léxico transnacional global do neofascismo, abrindo portas para veleidades imperiais estadunidenses. Né? Era uma espécie de senha, o passaporte para futuras intervenções, sempre em nome da luta contra o terror, assim como no passado isso se dava em outros termos e provocou guerras neocoloniais, como nós sabemos. Então, nós temos aí um blend, né, um combo de abjeções, de fato repulsivas, né? Matar,
para mudar a agenda política, para defender-se, prevenir-se no Tribunal Superior Eleitoral e para conectar o Brasil, fragilizando pretensões imperialistas estadunidenses. É alguma coisa absolutamente ignóbil, vil, inconcebível, inclassificável. Luiz, como é que eu te chamo? Luiz Eduardo? Luiz. Luiz, eu queria te perguntar uma coisa que causa muito espanto na gente, né? Porque houve pesquisas sendo feitas de opinião e uma alta aceitação por parte das próprias pessoas que vivem na favela. Como é que você explica isso? Esse é um ponto muito importante e doloroso, angustiante para nós, né? Tem que ser objeto de uma reflexão profunda. Eu acho que nós devemos levar em consideração alguns fatores. Número 1, o desamparo, a sensação de medo e vulnerabilidade, de insegurança permanente, a presença, a ocupação territorial, domínio sobre as comunidades, por meio das armas, é um domínio tirânico, e o tráfico sempre havia sido um problema, fonte de humilhação, enfim, de insegurança, de ameaça, passou a se converter em muito mais do que isso, porque passou a adotar a metodologia da milícia. Nos últimos anos, assim como as milícias tinham aprendido com os traficantes de substâncias ilícitas que era possível dominar territórios e comunidades para usufruir benefícios econômicos, etc., por meio das armas, e as milícias se constituíram a partir dessa, digamos, inspiração e magnificaram, maximizaram, ampliaram muitíssimo esse tipo de controle, tornando-o mais cruel, porque assentado em bases econômicas muito mais amplas, né? Assim também o tráfico, na volta do parafuso, aprendeu com o sucesso econômico e político das milícias que era possível ir muito além apenas do comércio das substâncias ilícitas. Era possível fazer isso, mas também extrair vantagens por taxas cobradas por meio de chantagens sobre todas as atividades econômicas, né? Desde o acesso à terra, a empreendimentos imobiliários, a transportes públicos, informais, a comunicação, monopolizando a venda de alguns produtos como gás, e, enfim, extraindo lucros, vantagens de toda a dinâmica econômica local. E quando isso acontece, o tráfico deixa de ser apenas uma fonte de risco, de perigo e de problemas mais circunscritos e se converte, de fato, num núcleo despótico, né, de expropriação do trabalho. Então, o desamparo nas comunidades é grande, a revolta contra o tráfico, contra as milícias, é muito grande e não há iniciativa governamental efetiva alguma. Então, as pessoas, diante da inércia, do imobilismo e da reprodução permanente desse tipo de situação inaceitável, a população tende a aplaudir o que quer que seja, mas que represente de alguma forma, possivelmente, nas suas suposições, alguma mudança de atitude para sair da inércia, etc. O outro ponto que nós devemos considerar é o seguinte: essas comunidades, primeiro, também aqui uma ponderação, nós temos de avaliar a metodologia das pesquisas do também considerar que há momentos e momentos. Essa foi uma fotografia que se deu imediatamente depois do evento, sem informações sobre mutilações, torturas, facadas, decapitações e todo o horror que se promoveu ali no bosque, na serra. Essas notícias ainda não tinham saído, elas estão sendo ocultadas de todas as maneiras, não há acesso às perícias, as perícias não têm independência, e se nós pudermos fazer com que a realidade aflore efetivamente, as percepções vão começar a mudar, é claro, outros discursos vão disputar a verdade, né? A narrativa sobre a verdade. E
por último, nós não devemos esquecer que essas comunidades elegeram Bolsonaro e elegeram Cláudio Castro no primeiro turno. Então, nós não estamos falando, né, de um raio no céu azul, nós estamos falando da consolidação de um certo tipo de percepção do espaço público, de promoção de valores. Isso tudo está ligado a uma disputa por hegemonia no plano ideológico, hegemonia para a qual concorrem muitas igrejas populares, inclusive com a teologia do domínio, teologia da prosperidade, e com suas ações sociais, que são até respeitáveis e importantes. Eu não quero generalizar, é óbvio, uma crítica, mas nós temos de reconhecer que esse trabalho, essa luta por hegemonia, tem se dado já há décadas e tem produzido efeitos cumulativos. Então, esse conjunto de fatores torna mais inteligível esse resultado, né? Compreensível esse resultado. Mas ele pode ser mudado. Luiz Eduardo, queria avançar um pouco assim. O que é possível a partir desses resultados? O que é possível fazer no Rio de Janeiro? Eu já vi várias propostas que foram colocadas, mas muitas de caráter mais social, que evidentemente são necessárias. Mas do ponto de vista estrito sensu da segurança pública, do ponto de vista da inteligência, do combate a essas facções, como é que se pode atuar? Se a partir do governo federal, do governo do Estado, com medidas, com novas legislações, enfim. Bom, o que é possível vai ser determinado, né, Renato, pela luta política, pela disputa. Hoje, com esse governo do Estado, praticamente nada é possível, né, a não ser a resistência, a denúncia, etc. Mas há muitas propostas objetivas, propostas concretas que o campo democrático tem produzido ao longo dos anos. E se nós dispuséssemos de acesso ao governo do Estado, nós teríamos muito a avançar, mesmo contando com os limites estritos das determinações constitucionais nessa área, mesmo contando com esse modelo policial que herdamos da ditadura, e mesmo contando com todas as limitações. Haveria muito a fazer. Número 1, o problema do domínio territorial está na preocupação da população, da massa popular, e é uma preocupação de todas e todos. O domínio territorial só se dá por conta do acesso às armas. E, portanto, a problemática das armas é nuclear, é central, né? E como é que as armas chegam às comunidades, aos bunkers criminosos, de milicianos e de tráfico? Por meio de transporte que pode ser perfeitamente acompanhado, investigado, prevenido, interceptado. Chega por meio das polícias. A degradação policial é parte constitutiva do nosso problema no Rio de Janeiro há muitos anos. Eu já tive que fugir do Brasil, né, passar tempo fora do Brasil e do Rio, em função dessa luta e das denúncias em relação à participação de segmentos numerosos das polícias no próprio, que nós chamamos crime. Nós chamamos e com legitimidade, né? Da tal maneira que essa distinção crime-polícia, em muitos momentos, em muitos segmentos, deixou de fazer sentido. Ora, se segmentos policiais manobram e incentivam e viabilizam o tráfico de armas, e vamos nos lembrar que Bolsonaro tem a ver diretamente com isso por força de toda a legislação flexibilizadora que promoveu ao longo do seu governo, não por acaso, sabemos por meio dos trabalhos do Rafael Soares, excepcional jornalista aqui do Rio de Janeiro, que uma das principais fontes de abastecimento de munição e de armas para o Comando Vermelho é um CAC que fica situado em São Paulo, um desses centros, né, de colecionadores, supostos colecionadores de armas e caçadores, etc. Então, nós compreendemos bem como é que essa rede vem funcionando, alimentando, sempre sem cessar
o tráfico e as milícias, que, sendo formadas em parte por policiais, evidentemente, recorrem às armas que obtêm junto às próprias instituições policiais. Então, nós temos de impedir que as polícias continuem promovendo o crime. Nós temos de impedir que as armas continuem fluindo, normalmente chegando às comunidades. E não faz nenhum sentido, se nós já temos uma realidade em que grupos armados controlam territórios, não tem nenhum sentido, numa área densamente povoada, subir o morro, entrar nessas áreas para, por exemplo, prender alguém que está identificado como vinculado ao crime. Isso significa, então, deixar essa pessoa em liberdade e não cumprir o mandato judicial? Não. Essas pessoas saem, eventualmente, da comunidade. Porque invadir uma comunidade com força bélica, colocando em risco a vida de milhares de pessoas e correndo o risco, inclusive, de praticar execuções extrajudiciais, mesmo que sejam involuntárias, em função da natureza mesma do conflito que se instala naturalmente aí. Por que fazer isso? Isso seria feito num bairro nobre? Isso parece uma pergunta demagógica, sempre repetida, parece uma pergunta simplória, mas é uma pergunta decisiva. Alguém teria a ideia de invadir um prédio de classe média ou da elite, ou um condomínio, promovendo um banho de sangue para prender alguém? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Isso mostra o viés racista que tem de ser reconhecido e enfatizado. É o viés racista e classista, não é? Desse tipo de concepção, entre aspas, de segurança pública. Então, você captura essas pessoas fora dessas áreas. E nós temos exemplos internacionais de enfrentamento de máfias, enfrentamento de crime organizado, armado, que se dá dessa maneira. Você acompanha, descobre quais são as rotinas e imagina, concebe, planeja uma abordagem no espaço em que o suspeito tenha menos defesa armada para reagir, ameaçando, inclusive, os policiais, e menos pessoas fiquem suscetíveis a eventuais, como dizem os americanos, casualties, né? São os efeitos perversos daquela ação. Então, isso se faz, e assim você aborda, você prende. E, como alternativa a invasões, que são absolutamente ineptas e criminosas na prática, impedir crescentemente que haja esse fluxo. Como combater a degradação policial, essa corrupção que acaba retroalimentando o crime? É preciso, é claro que a gente sonha com outro modelo organizativo, com outras estruturas institucionais, etc. Mas, enquanto isso não for possível, é necessário e é viável confrontar essas dinâmicas, como nós fizemos em 99, quando eu estava no governo. Eu acabei perdendo porque a força política pendeu para o outro lado, porque nós estávamos enfrentando e, de certa maneira, vencendo esse desafio, com toda a transparência, com participação da sociedade, trazendo à tona a verdade, a realidade. Então, você pode colocar na defensiva, não do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista, inclusive, da opinião pública, aqueles que são verdadeiros criminosos, dentro ou fora das polícias. Isso exige transparência e não esse discurso bandidos contra mocinhos, enaltecendo a instituição, mesmo quando ela está nitidamente comprometida. Setores estão nitidamente comprometidos. Então, agora, Luiz Eduardo, como recuperar os territórios? Perdão, Renato, desculpe eu ter me alongado, mas só uma palavrinha. Para readquirir o controle sobre as polícias, isso é muito difícil, mas um passo é reconstituir aquela institucionalidade que significava um avanço depois da ditadura, que é a criação de uma Secretaria de Segurança, submetendo as polícias a uma autoridade civil. Já era um pequeno passo, mas um passo relevante. O que o Witzel, aquele juiz que sofreu impeachment e que defendia também uma... Atirar na cabecinha. Atirar na cabecinha. O Witzel acabou com a Secretaria de Segurança e, atendendo a pleito corporativista das polícias, criou uma Secretaria de Polícia Civil e outra de Polícia Militar.
Quando Cláudio Castro se torna governador, depois do impeachment do Witzel, ele manteve essa separação, que é uma radicalização da desintegração completa que caracteriza o nosso modelo e que dificulta controle externo, controle interno e o mínimo de racionalidade. E mais adiante, em função da pressão que decorreu da DPF 635, da mobilização de setores da sociedade, ele, então, como uma espécie de resposta de compromisso, Cláudio Castro criou a Secretaria de Segurança, mas manteve as outras duas, o que gera perplexidade em qualquer observador. Então, você tem uma Secretaria de Segurança que não tem nenhuma autoridade sobre as polícias, as quais continuam tendo as suas respectivas secretarias. Ele fez isso como uma espécie de manobra política diversionista. Então, há elementos ali, inclusive nas propostas dirigidas ao Supremo pelas entidades populares, que apontam alguns caminhos para reforçar a participação popular e controle sobre as polícias. Desculpe, Renato. Agora... Imagina, não. Eu ia te falar o seguinte, mas e a recuperação do território, Luiz Eduardo? Porque esses territórios hoje que eles estão controlados e estão fechados, cercados, né, com barricadas aqui, isso não só no Rio, aqui na Baixada Santista, de onde a gente reside, tem vários morros também, é uma região de morros muito parecida com o Rio, assim, e que você só entra pedindo autorização para o chefe do território, do pedaço. A própria prefeitura, para fazer manutenção de escolas públicas, de centros de saúde, de equipamentos públicos que existem nesses lugares, tem que pedir autorização. Então, muitas vezes, os secretários, as pessoas que são responsáveis pelas regionais desses lugares, são vinculadas ao tráfico, a quem comanda a esses territórios. Sim. Então, você tem de, eu acho, pensar de forma multidimensional, digamos assim, e gradualista. Há medidas urgentes e imediatas que podem ser tomadas, elas não terão muita sustentabilidade, mas elas são necessárias. E há aquelas que virão com o tempo, se houver planejamento e vontade política, e que vão envolver, inclusive, reurbanização, políticas públicas para a juventude, medidas contrárias à evasão escolar, fortalecimento da primeira infância e as famílias, as mães, enfim, uma série de políticas que, em médio prazo, começam a alterar essa realidade. Interceptação do fluxo de armas, isso tudo é que vai dar sustentabilidade e reconstruir esse quadro. Imediatamente, o que fazer? No Rio, nós tivemos duas experiências, uma o Mutirão pela Paz, que eu coordenei em 99, e outra, e depois o GEPAI, a partir de 2000, com o então major, depois coronel Antônio Carlos Carvalho Blanco. Era uma experiência piloto que se ampliou, sempre com sucesso, e depois as UPPs. As UPPs tinham problemas graves de concepção e de implementação, mas também demonstravam alguns pontos que nós defendíamos havia muitos anos e que já tinham demonstrado eficiente. É o seguinte, não se trata de incursão, de invasão, de operação. Se trata de oferecer aos bairros populares os mesmos serviços, garantias de direito, ou esforços nessa direção, que são oferecidos nos bairros nobres, nos bairros das classes médias. Você não invade Copacabana, você tem ali um serviço policial 24 horas, bom ou mal, com seus limites, mas está presente ali o serviço de segurança, como outros serviços sociais, de saúde, educação, etc. Nos bairros pobres, nós deveríamos ter também serviços policiais, não são invasões eventuais e recuos, são presenças permanentes. Então, na UPP, assim como no Mutirão pela Paz, a gente avisava a comunidade, olha, a partir do dia tal, nós vamos abrir instalações policiais, vai haver um trabalho de policiamento comunitário permanente, dia e noite, e com acompanhamento da comunidade, da mídia, o que seja, e isso vai impor uma inflexão no curso desses acontecimentos. Então, o que acontecia, os traficantes ou milicianos recuavam, abandonavam aquelas áreas e buscavam outros abrigos. E nós, então, tivemos uma redução importantíssima de mortes provocadas por ações policiais,
Tivemos uma redução enorme também nos confrontos simétricos e naqueles entre grupos, entre facções, e uma redução muito grande de homicídios, não só ali como nas áreas adjacentes. São dados, são fatos, são evidências. Por que isso não é sustentável? Porque, primeiro, nós teríamos de ter uma orientação não político-demagógica voltada para turistas, para as camadas médias, pensando nos grandes eventos. Nós teríamos de ter uma política de segurança voltada das áreas em que os problemas são mais graves, mesmo que com menos visibilidade. E nós teríamos de pensar uma articulação estadual bem mais ampla para evitar a mera migração de traficantes de um espaço para outro. Isso tinha de ser sido contemplado, pensado. Nós teríamos de alterar a formação policial inteiramente, valorizando o policiamento comunitário com outras metodologias. Isso não podia ser feito em um mês, como o governador então dizia, agora vai ser diferente. Não é assim. Se nós pensarmos em tudo isso de forma escalonada e realista, passo ante passo, por que as UPPs se perverteram? Quais são as suas debilidades? Quais são os seus potenciais? O que é que nós fizemos no Mutirão pela Paz, no GEPAI? Por que foi bem sucedido? Foi objeto de matéria internacional mostrando que era possível. Então, isso de imediato, dando respostas, e um conjunto enorme de investimentos sociais imenso que tem que ser prioridade para os governos. Menos evasão escolar, mais serviços, reorganização urbana com a participação e a valorização dos interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras, enfim, da população mais pobre. Não é o social contra a segurança, é a combinação, é uma articulação. E isso, mesmo que demore a dar resultado, e mesmo que haja contradições, sempre haverá, isso já engaja segmentos populares, isso muda a percepção, e aí um ciclo virtuoso pode se afirmar. Ô, Luiz, eu queria te perguntar uma coisa que está me intrigando muito nesse momento, né? Alguns familiares das pessoas que foram mortas lá no Complexo da Alemanha da Penha, eles disseram que receberam mensagens e telefonemas dos filhos, dos parentes, dizendo que estavam presos. E depois eles apareceram na mata mortos. Né? Então tem uma coisa aí que realmente precisa de investigação. Como é que eles mandam mensagem dizendo que estavam presos no Camburão, não sei o quê, e aparecem mortos na mata? Porque é diferente a polícia chegar na favela, já é grave, matando gente. Agora, se eles prenderam, mataram e levaram para a mata depois, é muito mais grave, né? E sinais de execução, né? Com um tiro na nuca. Exato. Né? Quer dizer, você prende a pessoa, ela está viva. Aí, de repente, ela aparece morta na mata, é muito mais grave. Claro. E eles nem levaram para a mata, eles fizeram aquele cerco na mata e lá, mesmo os rendidos foram executados. Os indícios são claríssimos, eu ouvi vários testemunhas. Agora, nós precisaríamos de uma perícia independente. No Rio de Janeiro, a perícia não é independente. Como é que nós podemos confiar na provisão desse serviço se é a própria polícia que comanda a investigação sobre seus atos? E nós tivemos ali declarações diversas e testemunhos indiscutíveis, né, sobre decapitação, facadas, mortes com tiro na testa, na nuca, pessoas amarradas já e com tiro na testa, de todos os tipos de tortura evidenciados e de execuções extrajudiciais. Seria muito fácil demonstrá-lo se não houvesse a manipulação completa da perícia. Isso é absolutamente inaceitável, né? Isso é revoltante. A gente conta com o apoio do governo federal, sobretudo do Supremo, para exigir a perícia independente, exigir a federalização das investigações sobre o que aconteceu. Porque se nós abandonarmos esse caso, essa sequência não para aí. E nós podemos imaginar as consequências disso. O próprio Cláudio Castro já falou em mais 10 operações, não é, Luiz Eduardo? Exato. Virou um palanque político, né? Eleitoral. Eu vi que você, junto com alguns ministros da Justiça, entre eles o Tarso Genro, ex-ministros, vários especialistas, assinaram uma carta ontem
aberta ao Lula, pedindo a criação do Ministério da Segurança Pública, né? Ou uma secretaria, ou algo semelhante. A ideia é que uma secretaria especial com autoridade ministerial, ligada diretamente ao presidente, e isso lhe conferiria autoridade e legitimidade, deveria agora constituir um núcleo para acompanhar a situação do Rio minuciosamente, entendendo que não é uma questão exclusiva do Rio de Janeiro, e preparar a formação de um ministério, finalmente, o Ministério da Segurança Pública, que fosse um ministério da reforma da segurança. Portanto, não um espaço institucional para chancelar o que existe, carimbar, né, reificar aquilo que já existe, mas para, com a sociedade, discutir e propor mudanças na área de segurança pública, têm sido adiadas desde a transição. Nós sabemos que, durante o processo constituinte, os militares vetaram quaisquer mudanças na área das Forças Armadas, da defesa e na área da segurança pública. Então, nós herdamos o modelo organizacional que havia sido forjado durante a ditadura. A esperança dos constituintes, diante do que aconteceu, isso está traduzido em 2 artigos da Constituição, né? O 142, que foi objeto de tanta conversa, tanta discussão durante o governo Bolsonaro, que era sempre referido como, pelo próprio bolsonarismo, como uma espécie de licença para o golpe, né? Por uma leitura enviesada, manipulada, é claro, mas o artigo já continha ambiguidades desde a sua origem, propositalmente para esse fim. Então, o 142 e o 144 é o que define a arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial, que são os nossos até hoje. A esperança na época dos constituintes é a seguinte: bom, vamos engolir esse sapo, essa imposição, essa chantagem dos militares, mas o processo social, com a expansão da cidadania, com a mobilização popular, vai acabar promovendo reformas de modo a que nós reorganizemos essas áreas, sobretudo da segurança pública, para o novo tempo democrático. Era uma esperança sensata. E, em segundo lugar, vamos deixar aqui na Constituição um Ministério Público muito fortalecido e vamos lhe atribuir o dever de exercer o controle externo da atividade policial. Pronto, assim nós temos o que, né, os ingleses chamam, enfim, os europeus chamavam checks and balances, né? Temos aqui um equilíbrio interinstitucional, porque, apesar desse modelo ser militarizado, ser um modelo incompatível com a democracia, ele vai acabar sendo reajustado e reformado, porque o Ministério Público vai permanecer como vigilância democrática, mostrando os limites desse modelo e promovendo uma percepção pública suficiente para que haja avanço. Isso não aconteceu. O Ministério Público foi e é cúmplice do genocídio contra jovens negros e jovens pobres das periferias, dos territórios mais vulnerabilizados, a despeito de haver tantos e tantas profissionais do Ministério Público lutando contra a maré, fazendo um esforço heróico na direção contrária. Mas o fato é que, institucionalmente, tem havido a chancela do banho de sangue, a tal ponto que nós temos, acho, 2 dados que são muito importantes. Um deles, assim que aconteceu a chacina do dia 28, o doutor Júlio Araújo, procurador do Ministério Público Federal, dirigiu ao governador do Estado do Rio uma série de perguntas, de questionamentos fundamentais. O Ministério Público do Estado levou um pleito ao Conselho Nacional do Ministério Público solicitando que interviesse e impedisse o procurador Júlio Araújo de continuar questionando o governo do Estado, deixando essa matéria entregue ao Ministério Público do Estado do Rio. O Ministério Público do Estado do Rio, que ficou contra a DPF 635. E a DPF 635 é simplesmente uma intervenção do Supremo no sentido de exigir cumprimento da Constituição e de algumas medidas de bom senso mais elementares. E o Supremo, assim como a sua decisão na DPF,
tem sido objeto de todo tipo de ataque por parte das instituições policiais, de forma despudorada, e do governador, né? Como se... Opa, Travou. mudou. Travou para todo Travou? mundo? Não foi só para mim, então. Não. Travou. Voltou. Você congelou, Luiz. Como se a DPF estivesse impedindo ações policiais, estava simplesmente exigindo que as ações policiais cumprissem a lei e tivessem mínimo de bom senso. Então, você, por exemplo, essa operação, esse massacre, 2.500 policiais mobilizados, uma ambulância. É brincadeira, é só para dizer que tinha ambulância. Temos as câmeras corporais. A determinação da DPF é o mínimo. Lamento, mas não funciona. Não funciona quando não interessa. Quando não interessa, a bateria acaba. Pois é, cadê as câmeras desses 2.500 agentes, né? Cadê as filmagens? Só dão conta do que interessa, do que interessa mostrar, né? Então, eu dizia duas questões-chave. Dr. Júlio Araújo calado, né, por interposição aí do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, por iniciativa do Ministério Público Estadual, e um outro ponto também profundamente lamentável é a direção do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, suspendeu, exonerou, cortou os vínculos com o advogado Daniel Sarmento, que, com sua equipe, sempre foi o responsável por representar as entidades dos movimentos sociais do Rio de Janeiro em defesa das limitações interpostas pelo Supremo por meio da DPF 635. Então, o doutor Daniel foi exonerado, foi afastado da sua posição, porque o PSB não quer se aproximar, não quer que sua imagem seja aproximada da DPF, porque, segundo o governador e as polícias do Rio, essa DPF defende bandido, defende o indefensável, etc. E é uma vergonha, num momento como esse, que um partido que tem no nome a palavra socialista, ou esse adjetivo, né, tome uma decisão como essa. É alguma coisa que deveria ser divulgada com mais ênfase, porque é vergonhosa, é injustificável. Muito bem. Queria... Espera aí que tem um superchat aqui, mas não é pergunta. Queria agradecer muitíssimo, Luiz Eduardo, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje, e muito bom tê-lo aqui, até a próxima. Espero que, né, a gente avance. Melhor, né? Por uma razão exatamente. Agora tem CPI, né, do crime organizado, acho que vamos falar muito ainda dentro. E o Alexandre de Moraes, né, relator agora, mandando investigar o governo do Rio. Então, vamos ter esse tema muito em evidência aqui. Isso aí. Obrigado a vocês pelo convite, prazer estar com vocês. Obrigada, prazer. Um abraço, Luiz Eduardo. Obrigada. Tchau, tchau.